A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus. Hoje o Senhor me trouxe a meditação em 1 Reis, capítulo 17, que fala acerca de Elias, que prediz contra Acabe. Ele fala que não choverá sobre a terra. E eu vou começar lendo, e conforme a direção do Espírito Santo, eu vou trazer apontamentos acerca dessa palavra. Mas, de antemão, eu quero falar o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração nessa passagem hoje, né? Porque cada vez que lemos a palavra do Senhor, o Espírito Santo, ele nos dá uma nova revelação. Ele nos revela de acordo com o que estamos vivendo, de acordo com o que precisamos aprender, e ele tem sempre a revelação para nós. E hoje o Espírito Santo ministrou ao meu coração acerca da palavra, o que a gente fala tem poder, né? A gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, que as nossas palavras venham ser para abençoar e não para amaldiçoar. Aqui no caso, Elias, ele prediz contra Acabe, mas ele faz isso de acordo com a vontade do Senhor, porque o Senhor estava insatisfeito com Acabe por causa da idolatria e que ele estava fazendo com que todo o povo pecasse contra Deus. Então Elias prediz contra Acabe. E mais outra coisa que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração. Precisamos estar atentos à direção do Senhor. Quando Deus direcionou Elias para o ribeiro de Querite, ele foi, e ali ele foi sustentado. Quando ali secou, o Senhor avisou: olha, o ribeiro vai secar. O Senhor o dirigiu para a casa de uma viúva em Sarepta, e lá ele e a viúva e seu filho foram sustentados pelo Senhor. Houve um milagre da multiplicação. Precisamos estar atentos à voz de Deus, ao que Ele nos direciona. Precisamos ter cautela com aquilo que falamos, né? E tudo aquilo que falamos que venha a ser diante da face do Senhor, porque Elias, ele fala aqui, do Deus vivo em que estou diante da face. Que saibamos que tudo que nós dizemos está diante da face do Senhor, Ele ouve todas as coisas, e que a nossa boca possa anunciar aquilo que vem da vontade de Deus, que a gente não venha desagradar o Espírito Santo do Senhor, porque Ele está ouvindo toda boca que sai, toda palavra que sai da nossa boca. Então, sem mais delongas, eu vou ler 1 Reis 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tendo ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou-se, porque não tinha havido chuva na terra. Então ele vai, a gente vê nos versículos seguintes, a mão do Senhor para Sarepta, encontra a viúva que estava preparando a última refeição para ela e para o filho, antes que ele morresse. E o profeta Elias manda que preparem antes uma porção para ele e depois para ela e para o filho. E durante todo o restante,
do tempo que ele permaneceu na casa, e não foram poucos dias, na verdade foram meses ou anos até. Se você ler o capítulo, você vai ver que foram bastante dias, e o Senhor os sustentou, trazendo o milagre da multiplicação. Aqui eu aprendo que Elias ouviu a direção de Deus, mas não só ouviu, mas obedeceu. Quando ele foi mandado ao ribeiro, ele foi ao ribeiro, e ali ele foi sustentado. Quando ele foi mandado para Sarepta, ele foi, e ali quando ele encontra a viúva, ele foi sustentado, e assim a família dela também, a viúva e seu filho. Quando ouvimos a direção de Deus, mas não só ouvimos, mas também obedecemos a direção de Deus, o Senhor nos manda a provisão, Ele cuida de nós. Não adianta o Senhor nos orientar, nos falar o que Ele quer e nós não obedecermos a Ele, não correspondermos com o que Ele nos pede, com a direção que Ele nos dá. Se o Senhor tem te dado uma direção, que você possa cumprir, ir de acordo com a direção de Deus, assim como Elias obedeceu a direção do Senhor, que você, que eu, possamos obedecer a direção que Deus nos dá, porque Ele, quando estamos debaixo da direção dEle e debaixo da direção e obedecendo o que Ele nos diz, nós podemos ter certeza que estamos sendo cuidados por Deus, que Ele não vai deixar faltar nada. Se Ele manda ir, se Ele manda fazer, é porque Ele já preparou, Ele já te deu a provisão. Às vezes a gente acha que é pela nossa força. Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não posso. Só que se Deus te direcionou, é Ele quem te capacita. É Ele quem faz por meio da sua vida. Então, se Ele te mandou ir, vá. Se Ele te mandou fazer, faça. Porque se Ele mandou, Ele viu que em você é capaz de fazer. Não por causa das suas forças, mas pelo Espírito. É o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que produz os frutos em nós. Eu, pela minha capacidade, eu não sou capaz de estar aqui ministrando a palavra do Senhor, mas pelo Espírito Santo que habita em mim, Ele me capacita para falar o que eu preciso falar no dia. Eu não tenho forças todos os dias para estar aqui e às vezes eu falho. Mas o Senhor, Ele conhece a minha fraqueza e Ele me diz, continua, prossiga. E assim é na tua vida, continua, prossiga. Obedeça ao que o Senhor tem te dirigido. Porque Ele dá a provisão, Ele capacita e Ele não deixa faltar nada. Que nós possamos guardar essa palavra hoje no nosso coração, em nome de Jesus. E que você possa estar debaixo da direção de Deus, sempre tomando cuidado para falar somente aquilo que vem do Senhor, aquilo que o Senhor te manda falar. Cuidado com as tuas palavras, porque tem poder. E também sempre ouvindo e obedecendo a direção de Deus. Que venhamos aprender com essa palavra hoje. Eu quero orar com você, amém? Não reparem no fundo, minha filha tá brincando, então tá o som dela, mas eu quero orar com vocês. Senhor Deus e Pai, graças te dou por estar na tua presença, Senhor. Obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu Espírito Santo ministrar os nossos corações. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, Senhor. Que possamos, Senhor Deus, ouvir a tua direção e obedecer a tua direção. Que possamos ser vasos na tua mão, Senhor Deus. Que possamos ser usados conforme a tua vontade. Nos fortalece, Senhor. Senhor Deus, nos fortalece no teu Espírito Santo e nos enche
da tua presença, nos enche do teu espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça de Deus, o amor e a paz dele em sua vida. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.